também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Graças pais, graças a Deus, muito feliz de estar vendo os irmãos mais uma vez no culto presencial. Um momento tão marcante. A palavra diz que se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa fé, né? Então esse é um momento marcante para todo cristão, comemorar a ressurreição de Cristo. Vários homens bons, homens de Deus, grandes pessoas na sociedade, elas após morrer, elas continuam em seus sepulcros. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou e está nesse momento sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. Amém? Meus queridos, abram suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho segundo escreveu o médico Lucas. Capítulo 23. Lucas, capítulo 24, meus irmãos. É porque esse ventilador aqui, só Jesus na causa. Eu botei no 24, quando eu olhei ele já estava no 23. Acho que se eu olhasse de novo ele estava em Gênesis. Já é que eu estou em Lucas, viu? Lucas, capítulo 24. Então, queridos, hoje nós vamos tratar sobre um texto que é bem interessante. Hoje a gente poderia falar de várias coisas. Eu poderia falar do túmulo vazio. Eu poderia falar das mulheres que estiveram lá no túmulo. Eu poderia falar de Pedro e João,
que também estiveram lá, mas não acreditaram que Jesus de fato ressuscitou. Mas eu quero falar de dois personagens aqui que muito chamam a atenção e que hoje nós vamos aprender um pouco através do relato de Lucas, capítulo 24, e o versículo 13 até o versículo 34. Esse é um trecho da Bíblia que fala sobre dois discípulos que nem nome têm. Um deles é denominado Cleopas, mas o outro ninguém sabe, ninguém viu. São os dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então, nós vamos fazer a leitura desse texto. São poucos versículos. E depois eu vou tratar com ele de ponto a ponto. Esteja atento para ouvir o que Deus e não eu tem para falar para você. Porque Ele já falou para você através dos louvores. Ele falou para você através das orações, das leituras bíblicas. Ele falou para você através da poesia da irmã Laudir. Ele falou a você através do testemunho de um jovem que, em meio a todas as dificuldades, se rende aos pés de Cristo e está pronto para atuar e seguir o seu chamado. Então Deus está falando com você desde o momento que você chegou aqui e vai continuar falando. Assim também para você que está acompanhando esse culto através desse equipamento de mídia. Queridos, Lucas 24, do versículo 13 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele, Jesus, lhe disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e deu a cada um. Então abriram-se os olhos e conheceram-o, e ele desapareceu-lhe.
E disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em meu coração para trazer para o teu povo, Pai. Mas que eu não venha a falar nem sequer uma letra, Pai, de mim, e sim o Senhor me use como um vaso, como um canal de bênçãos, para transmitir a tua mensagem para cada um dos teus servos que estão aqui nesse recinto, mas também que acompanham através desse equipamento de mídia, e também aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem. Que o teu nome cresça e o meu nome diminua. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos para te render um culto, Pai, de adoração. Só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos sobre essa mensagem é: para onde você está indo? Para onde você está indo? É interessante porque esses discípulos, eles não estavam indo para o lugar ao qual Jesus ordenou que eles estivessem. Antes de Jesus ser crucificado, ele disse que ele teria que padecer tudo aquilo, e que os discípulos deveriam ficar ali, juntos, porque ele iria ressuscitar. Mas 2 desses discípulos, eles tinham dispersado, eles tinham saído daquele lugar. Para onde eles estavam indo? No versículo 13, nós vemos que eles estavam saindo de Jerusalém para uma cidade distante de Jerusalém, cerca de 20 quilômetros. A primeira coisa, meus irmãos, que vem à minha mente é o seguinte: Jerusalém era o lugar onde Jesus estava, era o lugar onde Jesus pregava, era o lugar onde Jesus tinha pedido para aquelas pessoas ficarem. E aqueles 2 discípulos, eles estavam indo por caminhos diferentes, eles estavam indo por caminhos ao qual Jesus não tinha passado para eles, que era para lá que eles deveriam estar. E a pergunta que veio para mim é: para onde eu estou indo? Eu estou indo para o centro da vontade de Deus? Eu estou caminhando para o centro da vontade de Jesus? Eu estou caminhando para cada dia mais obedecer a tudo aquilo que Deus fala através da sua palavra, do seu louvor, das suas orações, através de tudo aquilo que chega até os meus ouvidos? Você está mais próximo de Jesus ou mais distante de Jesus nesse momento? Nesse momento de pandemia, ao qual nós estamos distante das pessoas, nós não podemos deixar que essa distância nos afaste do nosso Cristo. Você não pode se afastar 1 milímetro sequer da vontade de Deus. Nesse momento, pergunte a você mesmo se você está próximo de Jerusalém, próximo da vontade de Deus, próximo daquilo que Ele quer e deseja para você, ou você está se distanciando dele. Isso é uma reflexão, meu irmão, que eu me fiz quando essa palavra veio até mim. Porque os amados, quando vem um pregador aqui
e ele falando algumas coisas para o público, não imagine-se que ele se exime dessa palavra, porque a palavra veio primeiro para mim. Em que área da minha vida eu estou me distanciando de Jesus? Tenha coragem de fazer essa pergunta, meu irmão. Tenha coragem que Jesus ele vai lhe mostrar. Esse Jesus que ressuscitou hoje, pergunte a Ele: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti. Senhor, eu quero cumprir tudo aquilo, o que o Senhor designar para mim. Eu quero obedecer. A primeira coisa que eu entendo nesse texto é para onde eu estou indo. Para onde você está indo, meu irmão? Jesus, ele está perguntando isso a você. Você não veio para cá por acaso. Você pode estar achando que veio aqui para compartilhar esse domingo de Páscoa maravilhoso, mas não, Jesus está falando com você. Assim como ele falou comigo. A primeira coisa, para onde você está indo? Para onde você está indo? Versículo de número 14, diz o seguinte: iam falando entre si de tudo que havia se sucedido. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que parar e pensar para onde eu estou indo. E aí, quando eu paro e penso para onde eu estou indo, me vem a lembrança de tudo o que Jesus já fez na minha vida, de todas as bênçãos que Ele já derramou sobre mim, de todas as vezes que eu disse, agora acabou, e Ele disse, não acabou não, só acaba quando eu disser. Quando eu paro e pergunto para onde eu estou indo, eu estou pedindo a Deus uma resposta. E nesse momento eu tenho que lembrar que na minha vida não é só pandemia, na minha vida não é só desgraça, na minha vida não é só problema. Hoje eu escutei um relato de uma jovem que ouviu uma história de que tinha uma pessoa num leito de hospital e que quando recebeu alta, essa pessoa começou a chorar. E ela começou a chorar, e ela começou a chorar, e ela começou a chorar. E a enfermeira perguntou, meu irmão, você está chorando por quê? Você recebeu alta? E aí a pessoa disse, eu estou chorando de alegria, porque eu vou poder retornar para a casa do meu pai. Eu vou poder frequentar um culto maravilhoso. Eu vou poder levar a palavra de Deus. Você, meu irmão, tem toda essa oportunidade. Lembre de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Lembre de tudo aquilo que Deus deu a você. Lembre que esse ar que você está respirando, você só respira por conta dele. Nesse momento onde você está, diga obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que você tem feito na minha vida. Não está fácil, não está bom, não está bacana, mas o Senhor está comigo. Eu estou lembrando de todos os feitos que o Senhor fez na minha vida. Nesse versículo 14, aqueles discípulos, eles iam conversando. E eu fico imaginando o que eles estavam falando ali. Eita, tu lembra naquele dia que só tinha 4 pães e 2 peixinhos, e Jesus mandou a gente tudinho sentar naquele capinzinho baixo que tinha lá no morrinho, aquele morrinho que tu estava lá, tu lembra quanta gente tinha? Aí o outro olhou assim, lembro, meu irmão, tinha gente que só a cebola, olha, era gente de mói, ó, que nem quento. Aí o cara disse, se tu lembra que ele disse assim, Jesus, Deus, obrigado, viu? E quando ele começou a dar os pães foram se multiplicando, os peixes foram se multiplicando, e o povo foi comendo, e o povo foi enchendo o bucho, e ainda sobrou, meu irmão. Aqueles discípulos, eles estavam passando por uma dificuldade. A esperança deles estava abalada, mas eles estavam lembrando
das coisas que Jesus tinha feito na vida deles. Nunca se esqueça das bênçãos que Jesus derramou sobre você. Nunca se esqueçam das bênçãos que Ele derruba sobre você. E nunca se esqueça das bênçãos que Ele ainda irá derramar sobre você e sobre sua família. Nunca se esqueça disso. Jesus é bom. Ele está do seu lado. Por mais que não pareça às vezes, mas Ele continua com você. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Creia nisso. Creia nisso, porque isso vai fazer uma grande diferença. Quando o dia mau chegar, isso vai fazer uma grande diferença no dia mau. Isso vai fazer uma grande diferença quando ele ainda estiver por vir. Lembre disso. Primeiro, para onde você está indo? Segundo, lembre do que Jesus fez na sua vida. Lembre de todas as suas benfeitorias. Versículo 15 diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus lhe aproximou e ia com eles. Meus amados, é muito interessante, porque muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e diz que estamos só. Você não está só. Você não está só. Jesus, Ele está ao seu lado. Ele não te abandona. A misericórdia do Senhor, ela é muito grande, meus irmãos. A Bíblia diz que enquanto o solo, a terra se distancia do céu, assim é a misericórdia do Senhor para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o temem. Você não está só, Jesus está ao seu lado. E é interessante que, mesmo sendo fraco, Ele não desiste de cada um de nós. Aqueles discípulos, eles estavam o quê? Saindo, se distanciando, se afastando, indo de forma contrária àquilo que Jesus tinha falado para eles. Mas mesmo assim, Jesus foi até o encontro deles, meu irmão. Mesmo assim, Jesus foi até eles, porque Ele veio, meu irmão, para salvar aquele que estava perdido. Ele veio para te resgatar. Ele veio para te tirar do lamaçal do pecado. Ele veio para te tirar do lamaçal da angústia. Ele veio para te tirar do lamaçal da ansiedade. Ele veio para te tirar de qualquer dificuldade ao qual você venha enfrentar. Mas eu preciso que você creia que Ele ressuscitou. Eu preciso que você acredite que Ele não está num túmulo, preso, onde os restos mortais dele vão estar lá, guardados. Não. Lá está o de José, grande homem. Davi, grande homem. Moisés, grande homem. Elias, Eliseu, Jefté, Gideão, Ana, Débora, Salomão e grandes outros. Mas o seu Jesus, Ele vive e reina e está do seu lado. Creia nisso. Acredite de fato que você não está só. Às vezes, meus irmãos, a gente pode até pensar que todos nos abandonaram. Mas Jesus, Ele não nos abandona. Lá em Isaías ele fala que mesmo se uma mãe se esquecer do seu menininho, da sua criancinha, todavia Ele não se esquece de nenhum de nós. Ele não se esqueceu de você. Ele não está com o ouvido tapado e não está escutando a sua oração. Ele está ouvindo. E Ele vai agir no momento certo e na hora certa. Primeiro, para onde você está indo? Segundo, lembre de tudo que Deus fez na sua vida até hoje. Terceiro, não se esqueça que Ele está do seu lado. Versículo 16 diz o seguinte: mas os olhos deles estavam como se fechados, para que o não
o conhecesse. E agora é algo bem interessante, que às vezes passa despercebido por cada um de nós. Abra os seus olhos, preste atenção e abra bem os seus ouvidos, porque é Jesus que está falando com você. É Jesus que está falando com você todo domingo. É Jesus que está falando com você toda terça-feira. É Jesus que fala com você através dos louvores. É Jesus que fala com você através de um vaso que Ele queira usar. É Jesus que coloca aquela pessoa para orar por você. Não sou eu, não é qualquer irmão, não é qualquer pessoa autora de música. É Jesus que está falando com você. Abra os seus olhos, escute com o seu coração tudo o que Cristo tem falado todos os dias. Que você não está só, que Ele não te abandona. Às vezes, meus irmãos, a gente não consegue ver algumas coisas, porque às vezes o desespero bate. Porque às vezes a angústia está muito grande, e nós sozinhos, nós não conseguimos. Mas tente perceber, porque Deus, Ele sempre manda alguém para te ajudar. Deus, quando Abraão estava com aquela dificuldade lá com Ló, e Abraão orou a Deus e perguntou se tivesse justos lá, o que é que ia acontecer. E aí Deus disse a Abraão: se tiver um justo, não desce fogo. E os anjos foram lá para tirar Ló daquela situação. E muitas vezes, às vezes, eu estava com a irmã Eliane na casa da irmã Cileide, logo quando ela perdeu o filho, e ela foi bem assistida por os vizinhos, pessoas que estavam lá. E eu disse: irmã Cileide, anjo não só tem asa não, viu? Sabe aqueles anjinhos que é duas asas nas perninhas, é duas asas e tal, 6 asas, né, os querubim, mas às vezes tem anjo que usa saia. Tem anjo que tem cabelo grande. Tem anjo que usa calça jeans. Fique atento e abra os seus olhos para perceber quando Deus está colocando pessoa que pergunta assim: você está bem? Está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Muitas vezes a solução das nossas dificuldades está no compartilhar. Não compartilhar com o homem. Porque lá em Jeremias, o texto é bem claro que diz: maldito é o homem. Foi muito fraco. Maldito é o homem que confia no homem. Aí a continuidade do versículo é que faz do seu braço o seu poder. O que é que aquele texto está dizendo? Que o irmão Nivaldo ele não pode confiar no irmão Orandi? Não. Aquele texto está dizendo que para o irmão Nivaldo confiar no irmão Orandi, primeiro ele tem que perguntar a Deus. Porque maldito é o homem que confia no seu próprio julgamento. Maldito é o homem que confia no seu próprio julgamento, de olhar para a irmã Célia e dizer: essa é a mulher de Deus. É essa que Deus colocou na minha vida. Será? Mas também pode ser o contrário. Com a irmã Célia eu já não quero papo. Eu estou olhando para ela, eu estou vendo que o negócio não dá certo. Porque existem os polos. Existe o polo negativo e existe o polo positivo. E nesse momento você pergunta a Deus: Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou assim, eu estou assado. Me mostra, Pai, o que eu posso fazer. Abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Abre o meu entendimento, me dá discernimento. E a Bíblia diz que quando você clama a Deus, Ele te responde. E ainda te anuncia coisas muito grandes
ao qual você nem imagina. Primeiro, para onde você está indo? Segundo, lembre de tudo que Jesus fez por você. Terceiro, Ele está do seu lado o tempo todo. Quarto, abra os seus olhos e preste atenção naquilo que Deus está falando com você. Versículo 17 até o versículo 19, é bem interessante essa narrativa, que diz o seguinte: e eles lhe disse, Jesus, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aí no versículo 18, teve um que respondeu: tu és só peregrino? Só está de passagem aqui em Jerusalém? Não é possível que tu não estejas entendendo e que tu não estejas sabendo de tudo aquilo que tem sucedido nessa cidade. E aí Jesus pergunta: quais? Interessante, né? Jesus sabia, sim ou não? Sabia da história toda ou não? Sabia ou não sabia? Agora eu pergunto: Jesus sabe da tua dificuldade, sim ou não? Jesus sabe da tua aflição, sim ou não? Jesus sabe do teu desejo, sim ou não? Mas Ele quer que você abra a boca e fale, meu irmão. Sabe por quê? Isso se chama relacionamento. Isso se chama compartilhamento. Uma conversa, ela é uma via de mão dupla. Porque se ela for uma via única, ela vira um monólogo. Só uma pessoa fala. Jesus, Ele quer que você fale. Ele quer que você abra o seu coração. Ele quer que você diga a Ele, escancare, se abra diante dEle. Se derrame aos pés dEle. Porque Ele diz que um coração contrito e quebrantado, Ele rejeita? Ele rejeita? Ele não rejeita, meu irmão. Jesus quer que você abra a sua boca e diga: eu não consigo mais. Daqui para trás eu tentei fazer do meu jeito. Daqui para trás foi da forma que eu imaginei que fosse certo. Daqui para trás foi a forma que alguém me disse que ia dar certo. Mas agora eu não consigo mais. Eu só dou um passo aqui para frente se o Senhor for comigo. É interessante porque nós temos um relato na Bíblia de Gideão, de que teve um momento que Deus tirou onda com Gideão. Gideão com 33 mil homens, um exército poderoso. Aí Deus disse: vai nessa tua força, Gideão. Vá, pode ir. Aí Gideão olha assim: eu vou nada. Se o Senhor não for comigo. Ele disse: então tira aí pelo menos 20 mil. Gideão tirou. Aí depois ele disse: tira mais um pouquinho. Deixa só 300. É interessante o texto de Gideão, que inicialmente era 4 soldados para 1. 4 para 1. No final ficou 450 para 1. Mas Deus estava com ele. Mas Deus foi na frente dele. Quando o rei Senaqueribe queria atacar Jerusalém, e o rei Ezequias olhou assim, não tinha exército, não tinha nada. Ele pegou o profeta Isaías e disse assim: vamos orar. E não vamos temer. Vamos orar porque Senaqueribe está aí com 185 mil homens. E mais um bocado. Mas eu estou com Deus Todo-Poderoso. E aí o rei Ezequias se derrama aos pés do Deus Altíssimo. Aí Deus escutando lá, ó, no iFé, né? Ligou aqui embaixo, ligou lá em cima. Disse: eita, Ezequias está orando. Deixa eu ver o que é que ele quer. Ah, tem mais de 200 mil soldados.
Ah, tá certo, vou resolver, Ezequias, espera aí. Ali, fulano, ei, você mesmo, que está com essa vassoura aí, solta aí. Desce ali, resolve a parada do rei Ezequias. E Deus manda um anjo, que ele mata só 185 mil soldados. Não matou mais porque o resto fugiu. Esse é o Deus que você deve direcionar as suas orações. Esse é o Deus que você deve abrir o seu peito e dizer que não consegue mais. De se prostrar diante dele. Mas é de se entregar mesmo, meu irmão. Não é fazer aquele teatrinho que às vezes eu faço aqui, né? Eu dou o celular, pega a Raquel o celular. A Raquel pega o celular, aí eu puxo, aí a Raquel puxa, eu puxo, a Raquel puxa. Não, Deus quer que você entregue. Deus quer que você conte. Deus quer que você se abra. Mas se abra mesmo. Que eu tenho certeza que Ele vai ouvir dos céus. Ele vai perdoar os teus pecados. E vai sarar a tua terra. No tempo certo, na hora certa. Amém? Queridos, do versículo 20 até o versículo 24, nós temos algumas coisas a considerar nesse texto, nessa perícope. Diz o seguinte, versículo 20. E com os principais dos sacerdotes, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram no sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Nós temos 3 considerações sobre esse trecho do versículo 20 até o versículo 24. Se vocês verem, no versículo 19, eles dizem assim: você não sabe a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante do povo? E aí é algo que nós precisamos entender aqui, é que esses discípulos, eles ainda não conheciam a Jesus. Esses discípulos, eles tinham passado 3 anos e 6 meses com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. Porque quando ele perguntou, ele disse: você não viu quem era ele? Um profeta, um grande homem de Deus, ao qual o Senhor usava para operar maravilhas. Às vezes, nós precisamos entender que Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é muito mais que um simples homem. Jesus é aquele que planejou todo esse universo. João capítulo 1 diz que no princípio de tudo tinha o quê? Tinha o quê? Tinha nada, né? Errado. No princípio de tudo tinha Jesus. No princípio de tudo tinha Deus. No princípio de tudo tinha o Espírito Santo. No princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Muitas vezes nós falamos de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos sobre Jesus. Mas de fato o nosso coração ainda não o conhece. De fato, o nosso coração ainda não teve a real, como eu posso dizer, magnitude de quem é Jesus.
Uma certa pessoa, um dia desse, há um tempo atrás, me perguntou o porquê de, em qualquer texto que eu pregar, eu sempre boto Jesus no meio. Eu posso pregar Gênesis, eu posso pregar Ezequiel, Lamentações de Jeremias, Cantares de Salomão. Mas Jesus tem que estar presente, meu irmão, na sua vida. Jesus, ele tem que estar na sua boca, no seu coração. Porque de Gênesis a Apocalipse se fala dele. Se você não consegue ver, leia de novo. Se você não conseguir ver Jesus, leia de novo. Porque é dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Se eu falar de Jesus, do começo da segunda até o final do domingo, ainda será pouco. Por tudo aquilo que ele fez por mim e por você. A segunda coisa, lá no versículo 21, ele diz: e nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel. Mas agora com tudo isso, e já hoje é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, eles achavam que Jesus ia chegar e ia implantar o reino dele à força. Jesus ia chegar como Davi, um grande rei, montado num cavalo. E aí, na sexta-feira, a sexta de Ramos, né? Ou é o sábado de Ramos? É a sexta ou é o sábado? É o domingo, né? Pronto, domingo de Ramos, né? Que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra num grande cavalo branco, não é verdade? Não, Jesus entra no jumentinho. Porque o reino que ele veio pregar, que ele veio proclamar, não foi um reino físico. O reino que ele quer governar é o seu coração. O reino que ele quer dominar é o seu coração, é as suas ações. Talvez esses discípulos aqui, eles queriam um Jesus que trouxesse uma prosperidade a Israel, que trouxesse uma condição fácil. E aí Jesus disse que aqui no mundo a gente vai ter aflição. Aqui no mundo a gente vai ter problema. Aqui no mundo a gente vai ter dificuldade. Mas temos que saber que somos forasteiros em terras estrangeiras. Que nossa morada não é aqui na terra. Que nossa morada é no céu. Versículo 25 até o versículo 32 diz o seguinte: e ele disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E conversando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo o quê? Estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, e partiu-lhe e lhe deu. Abriram-se, pois, os seus olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Versículo 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Meus amados, nesse trecho do versículo 25 ao 32, eu entendo com Jesus falando, e não foi eu que falei isso, foi Jesus, que tudo o que nós precisamos saber a respeito dele e a respeito de tudo o que ainda irá acontecer, está onde? Está onde? Nas páginas dos jornais?
nos livros dos best-sellers, está onde? Nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, Oséias, ele fala algo bem interessante, que diz que o povo padece, porque ele faltou conhecimento da palavra. A nossa geração, tem um professor chamado Rodrigo Silva, ele é um pastor adventista, eu acho que alguns dos irmãos podem conhecê-lo. Ele é um moreno, magrinho, fala bem grosso, um homem de Deus. E ele disse que a nossa geração é uma geração analfabeta de Bíblia. É difícil ouvir, né? Pois é. Se queremos mudar essa realidade, quando você chegar em casa, revise esse sermão. Quando você chegar em casa, mais tarde, abra sua Bíblia e leia esse texto de novo. E pergunte, Jesus, o que é que esse texto tem para falar ao meu respeito? Quando for amanhã, você pega o celular, ao invés de entrar logo no WhatsApp, você medite na palavra. Porque tudo o que você precisa está aqui. Tudo. Todas as palavras, todos os pontos, todas as vírgulas, é para mim e é para você. Tudo o que precisamos saber e ver sobre Jesus está na sua palavra. É interessante que no final, no versículo 32, ele diz, não ardia o nosso coração quando ele explicava as Escrituras, quando ele falava de lá dos profetas até agora. É interessante, né, que o nosso coração arde, né? Arde? Será? Seu coração está ardendo em ouvir a palavra de Deus? Isso é muito sério. É muito sério porque Jesus morreu. Ele ressuscitou. Teve uma palavra que ele disse, as suas duas últimas palavras, foi está consumado. Naquele momento ele disse, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora é com você. Eu deixei aqui 66 livros para você degustar, saborear. Eu dei sabedoria a alguns homens para destrinchar esses livros com maestria. Eu dei sabedoria para pregadores que não sou eu sou apenas um caco de telha, o pior que tem, mas Deus deu sabedoria a homens para destrinchar essa palavra perfeitamente. Mas isso não pode suplantar a sua leitura. Infelizmente, se eu der aqui 30 segundos para a gente achar o texto, o livro de Sofonias, vai dar trabalho. Tem na Bíblia, viu, meu irmão? Sofonias, viu? Não é sanfona não, é Sofonias, tem. É um profeta menor. Está lá na Bíblia. Já preguei sobre ele aqui. Parece brincadeira, mas não é não. É sério. É sério. Porque o nosso Cristo é vivo. E Ele quer um relacionamento com você. Ele quer que você reflita nessa tarde, início de noite, que Ele ressuscitou. Que Ele deu direito à vida eterna a você. E que em detrimento a isso, você seja grato a Ele. E que de fato você o conheça. E não apenas ouvir falar. Mas de com Ele caminhar. Finalizando, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém.
E acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. É interessante que os discípulos, eles começam uma caminhada a se distanciar de Jerusalém, a se distanciar dos caminhos do Senhor, a se distanciar da ordenança que Cristo tinha mandado. Mas a partir do momento que eles creem de fato em quem é Jesus, que eles veem o Cristo ressurreto, que eles de fato entendem aquilo, tudo o que Jesus tinha falado, eles se convertem. Porque sabe o que é uma conversão? Quem dirige sabe. Se eu estou aqui na faixa da esquerda, eu vou convergir para o outro lado, eu vou mudar de direção. Nós precisamos de fato nos convertermos. Se nesse momento as escrituras não ardem mais em seu coração, se nesse momento o louvor já não tem mais sabor, se nesse momento você está se distanciando cada vez mais de Jerusalém, faça essa conversão. Porque é Ele que está falando com você, não sou eu. Mude o caminho, mude a rota, mude a trajetória. E é interessante que esses rapazes aqui, quando eles convidam a Jesus ficar com eles, não era só porque eles eram bons hospitaleiros, era porque de noite as feras selvagens, ali naquela região do Oriente, elas poderiam tragar qualquer um peregrino, e já era tarde. Lembrem que a distância de Jerusalém para Emaús era cerca de 20 quilômetros. Já era tarde, mas aquelas pessoas se converteram de tal forma que para eles não interessava mais a hora, para eles não interessava mais o caminho, para eles não interessava mais a sua vida, porque Cristo ressuscitou. Para ele não interessava mais nada, além de servir ao Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, Jesus ele quer ressuscitar a sua fé. Nesse momento, Jesus ele quer ressuscitar a sua esperança. Nesse momento, Jesus ele quer ressuscitar o seu amor. Jesus quer ressuscitar o seu relacionamento. Jesus quer ressuscitar a sua família. Jesus quer ressuscitar a sede que você tinha do primeiro amor. Aquele desejo de servir freneticamente ao Deus Todo-Poderoso. Nesse momento é a hora de você clamar no seu lugar: vem Jesus. Vem Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. Habita dentro do meu ser. Meus amados, o nosso Cristo, Ele é vivo. O nosso Cristo, Ele não está num túmulo. Veja para onde você está indo. Lembre de tudo aquilo que Ele fez por você. Abra os seus olhos e os seus ouvidos para tudo que foi falado desde o começo desse culto até agora. Cristo, Ele sabe de todas as tuas dificuldades, mas Ele quer ouvir de você. Abra o seu peito, entre no seu quarto, feche sua porta, clame ao seu Pai, que Ele vai te responder. Tudo o que você precisa saber a respeito de Jesus está na sua palavra. E nesse momento, Ele quer ressuscitar a tua esperança. Saiba que Ele é a sua luz, a sua salvação. Portanto, de nada tenha medo.